Em 9 jogos, esse foi o único gol de Jonatas com a camisa do Corinthians. O centroavante teve o contrato de empréstimo com o clube encerrado de forma amigável e volta para o Hannover da Alemanha. Com isso, o elenco do Timão fica agora com 3 centroavantes de ofício: Gustavo, Roger e Mauro Bocelli, que já se apresentou, mas ainda não se juntou ao elenco. A saída de Jonatas reforça a possibilidade do Corinthians trazer Wagner Love, que ainda tenta se desvincular do Besiktas da Turquia. O atacante segue sendo monitorado pela diretoria corintiana, assim como o lateral esquerdo Guilherme Arana, que não vem sendo aproveitado no Sevilha. O empresário do jogador está na Espanha para definir o futuro do atleta, que caso retorne ao Brasil, deve priorizar o Corinthians. O Arana é um excelente jogador, né? A gente sabe o ano maravilhoso que ele fez, personalidade que tem, qualidade técnica. Se ele vier e acontecer mesmo, a gente sabe que vai qualificar mais ainda o grupo, né? E é uma dor de cabeça boa pro Carille, né? Quem também tem o destino indefinido é o paraguaio Romero, que segue com a renovação de contrato com o Corinthians emperrada e já pode, inclusive, assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Até o momento, o atacante tem participado pouco dos treinos táticos e dos coletivos comandados por Fábio Carille. A gente espera que isso se resolva da melhor forma, acho que para todo mundo, né? A gente sabe da importância dele para o grupo, né? E o que for melhor para ele, para o clube, a gente espera que se resolva e tudo dê certo. Nesta quarta-feira, Carille mais uma vez esboçou a equipe titular com Marlon no miolo de zaga ao lado de Henrique. A baixa do dia ficou por conta do equatoriano Sornosa, que treinava entre os titulares, mas deixou a atividade após sofrer uma pancada no tornozelo esquerdo. O jogador passa a ser dúvida para a estreia no Campeonato Paulista. Pedrinho foi o substituto imediato. Domingo, o Corinthians recebe o São Caetano na Arena de Itaquera. Partida que marca o início de uma temporada cercada de expectativas. A expectativa é de um ano muito bom, né? A gente está vendo nos treinamentos, a gente está otimista com tudo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está pegando de informação, né? Então isso nos deixa bastante otimista, né? E agora é colocar em prática, esperar começar a competição para que a gente possa ir evoluindo como equipe. E veja só, agora é oficial. O Corinthians confirmou hoje a contratação de um novo zagueiro. O reforço é o jogador Manuel, que atuou na última temporada no Cruzeiro. Aos 28 anos, o atleta assinou um contrato de empréstimo por 1 ano. Para que a negociação fosse concluída, o Clube Mineiro aceitou pagar 30% dos salários de Manuel. Esse é o 8º reforço corintiano para 2019. Chico e Miller, boa noite. Manuel, vai dar certo na zaga do Corinthians? Olha, o meu querido Celso, eu particularmente acredito que sim, porque ele é um jogador que tem uma referência de posicionamento em campo que vai ajudar o Carille, inclusive, a refazer essa defesa, né? Que essa defesa, essa linha defensiva do Corinthians ainda está deixando muito a desejar. E começa a novela Contusão do Sornosa no Corinthians, né? Todo mundo, antes de ser contratado, o Corinthians contratar o Sornosa, chegou-se à conclusão que ele é o chamado canelinha de vidro, né? Então, o que acontece? Tá aí hoje, ele já deu um choque lá e acabou se contundindo. Quer dizer, vai ser isso o ano inteiro. Eu não sei se a contratação foi boa por causa desse histórico de contusões que esse rapaz tem. Eu acho que o departamento médico do Corinthians precisa dar um reforço, né? Não sei, descobrir qual é o problema dele. Às vezes até é um problema psicológico, né? Até um problema psicológico. De tanto se machucar, ele acha que qualquer dor é dor, né? É dor de contusão. Vai ver que não é, né? Então precisa colocar esse cara na linha, porque senão não vai servir para jogar no Corinthians. O Corinthians é um time de pegada e está se transformando num time de pegada. Outra coisa, estou gostando da atitude do Andrés de tentar reforçar o time mesmo. Hoje já se fala em Guilherme Arana, hoje já se fala em Wagner Love. Eu acho que o Corinthians, mesmo que não consiga, tem que tentar. Não pode ficar no marasmo, porque o que os outros clubes estão correndo atrás, Celso, justifica sim o Corinthians se coçar, né, Emília? Com certeza. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite. Você pode ver que os dois remanescentes da defesa do Corinthians é o goleiro e o Fagner, né? Sim. Então a defesa está sendo refeita. Manuel é um jogador forte e ele tem o perfil do Corinthians, né? Eu acho que ele vai se dar bem ali na zaga. E ele é um jogador que joga sério, ele não inventa. E ele me lembra o Ronaldão, que
sabia da sua limitação e jogava em cima dela, por isso chegou até a seleção brasileira. Então acho que o Manuel é uma boa contratação para o Corinthians e só depende dele, porque ele tem idade, tem força e tem tudo que um zagueiro precisa para poder se dar bem no Corinthians. E a situação do Romero, né? O Romero não renovou o contrato ainda, ele sempre foi com o Carille, Romero e mais 10. Sim. E agora, como ele pode ter a capacidade de negociar com qualquer outro clube, né? Por contrato, isso. Sabe o problema, Celso, do Romero? Não é nem o Romero, é o empresário, pô. Porque o empresário está leiloando, ó, quem pagar mais leva. Quer dizer, o Corinthians... Aproveitando até a boa fase dele no Corinthians. Haja né? vista, o Corinthians, o Cruzeiro vai pagar 30% do salário do Manuel. Por quê? Porque tem dificuldades financeiras, assim como todo clube no Brasil. Então, o Romero quer ganhar muita grana. Quer dizer, o empresário está super valorizando o Romero. Eu acho que ele tem que ser... Ele tem que ser um pouco agradecido ao Corinthians, porque tudo que ele tem hoje, essa fama toda... Concordo com você. É graças ao Corinthians, pô. Quer dizer, então ele está pedindo muito, o Andrés não vai renovar na pedida dele, e com certeza, né, o empresário vai tentar encaixar no Inter, em qualquer outro clube no Brasil. Até porque também está aproveitando o fato, justamente, se o Corinthians não renovar o contrato dele, não vai ver nenhum tostão numa eventual transação do Romero, por causa do tempo de contrato. Ele joga mais 6 meses e depois vai embora. Sim, exatamente. Eu acho que tem agora que ter um pouco de parcimônia, sabe? Tem que olhar para o Romero e lembrar que ele é artilheiro da Arena, né? Ele é artilheiro de Itaquera, ele é um cara que nos últimos tempos quebrou um galhão para o Corinthians, jogou até de lateral direito uma vez, eu me lembro, ou de lateral esquerdo. E onde você põe o Romero, ele joga, quer dizer, é um jogador bastante útil. Onde você vai achar um cara como ele, né? Você traz um Sornosa, por exemplo, que se machuca toda hora. Você não pode confiar num jogador desse. Exatamente. Né? Então, agora no Romero você pode confiar. Então, vale a pena segurar o Romero? Na minha opinião, vale. O Romero tem sim que ficar no Corinthians. Ele é a cara do Corinthians, ele se deu muito bem. Já conquistou, acho que não me engano, 4 títulos pelo Corinthians, né? Foi campeão paulistão, acho que está desde o Tite. 2 brasileiros, 2 paulistas. E 2 paulistas. Quer dizer, é um jogador. E é o artilheiro Itaquera. Então, quer dizer, isso para mim conta muito. Onde você vai achar um jogador que se adapta tanto ao Corinthians como ele, né? E é o esquema que o Carille faz. Eu só discordo que o empresário está fazendo o quê? Olha, se faltar alguma coisa, não tem nenhuma opção, vamos ficar no Corinthians. Não, acho que ele tem que priorizar renovar com o Corinthians. É claro. É que, na verdade, você está pensando, né? Bom, eu posso negociar depois, vou ganhar mais dinheiro. Exatamente. Né? Sem ter que o teu clube na parada. O Romero, ele pode assinar com qualquer clube que ele quiser, se ele não renovar. É lei. É lei, né? E sobre o Arana, hein? O Arana, o Andrés já declarou aí para as pessoas próximas que se o Arana voltar para o Brasil, é no Corinthians que ele vai jogar. Aí sim, seria um grande retorno e um grande reforço. Até porque o Corinthians não se acertou, Exatamente. né? O Avelar, para mim, é um jogador fraco. É um jogador que não encaixou no Corinthians. O Arana é jovem, o Arana joga muito, muito técnico. E foi um dos destaques junto com o Romero ano passado. Sim, então, eu acho que se voltar, com certeza, o Carille vai ficar muito satisfeito. Não, Chico? Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito, sou suspeito para falar do Arana, e eu acho que o Arana pode não ter se dado bem lá fora. Mas aqui no futebol brasileiro e no Corinthians, sem dúvida nenhuma, ele cai muito bem na lateral esquerda. E o Danilo Avelar, que vai para a reserva. Né? Não vejo por que também dispensar o Danilo Avelar. E que é outro estilo, pode ser aproveitado até no meio campo, né? O Danilo Avelar tem essa capacidade de jogar de meia. Ou na zaga mesmo. Ou na zaga. Ele é grandão? É grandão, pode até jogar de quarto zagueiro, sei lá. Exatamente. E de repente até se acerta o time ali. E com esses reforços que chegaram, acho que dá para o Corinthians brigar mesmo? Dá para brigar com o Palmeiras, dá para brigar... Primeiramente no âmbito, né, estadual, olha, Celso, com São Paulo. Haja vista no passado, né? A chamada quarta força foi campeão paulista. E com um time bem limitado tecnicamente. Bem mais fraco até que esse daqui. Até que esse, exatamente. Então esse Corinthians atual, tecnicamente ele é muito mais forte que do ano passado, Chico. Tem opções, né? Exatamente. E o Carille, como é um grande treinador, com certeza ele vai armar essa equipe e vai armar bem, viu? Eu também concordo com o Miller e acho que essa é a sua opinião também, Celso. Sim, sem dúvida. Aliás, eu vou aproveitar já o embalo, né, e vou... Chegou mais um reforço de peso. Então a pergunta é a seguinte, ó, da nossa enquete, claro, né? Desse reforço que chegou para o Corinthians, o Manuel, ele chega para ser titular no clube? Sim ou não?
Dê o seu palpite usando a hashtag Gazeta Esportiva ou pelo site gazetesportiva.com. Manuel, chega para ser titular? Chico, Miller? Olha, meu querido Celso, se ele jogar o que jogou no Cruzeiro, não sentir o peso da camisa, ele é um dos melhores reforços que o Corinthians trouxe. Eu acho que se adapta sim e joga como titular. Titular absoluto, hoje. Não tem o porquê de chegar para disputar a posição. Com até Pedro porque Henrique, até porque com a zaga do Marlon. Corinthians bateu a cabeça muito, né? No final do Brasileirão do ano passado. Então, para mim, o Manuel chega para ser titular. E o Carille, a gente sabe, é um acertador de defesa. Com essa ele, é a todo coisa. mundo jogou bem. Gil, Felipe, Balbuena, Pablo. Exatamente. Né? São jogadores que se destacaram. Que chegaram no Corinthians com status zero, né? Não é o Pablo. Ninguém conhecia o Pablo. Pablo Nem Balbuena. E Balbuena, pelo amor de Deus. Felipe, tão contestado. Felipe, mesmo, né? hoje o Felipe está no exterior, o Gil tá na China. Gil está na China. Pablo na França. O Pablo na França. Balbuena E foi também. para a seleção brasileira. Isso. E o Balbuena também. Então, quer dizer, o Carille realmente ele constrói o jogador, né? Jogador de defesa. Ele começa pela defesa e vai acertando o time devagar. Por isso que é boa se confirmar a volta do Arana, porque aí sim ele tem aquela Aí linha. a defesa fica completa, É. né? Porque, poxa vida, com dois laterais técnicos, né? E que jogam bem vindo de trás, e com o goleiraço o Cássio, poxa vida. O Cássio em forma, né? O Manuel ali junto com o Henrique, quer dizer, um completa o outro, porque o Henrique tem mais técnica Sim. e o Manuel tem mais força, quer dizer, então acho que a defesa do Corinthians fica completa. É uma linha de defesa e tanto.